Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo para a gente poder falar sobre o iluminismo, tá? Seguindo lá o capítulo de vocês, vem depois da gente estudar o Antigo Regime. Nós temos um vídeo sobre o Antigo Regime, parte 1 e parte 2, para vocês poderem acompanhar. Eu até tenho no canal revisão sobre o iluminismo, tá? E vou gravar esse vídeo com mais calma também, para facilitar os estudos em casa, porque eu sei que nesse momento não tem sido fácil para nenhum de nós, tá? Mas isso vai passar, como tudo sempre passa, por mais difícil que seja, né? Bom, o iluminismo tem o seu auge no século XVIII, movimento intelectual, cultural, filosófico, que vai trazer críticas contundentes ao Antigo Regime, às monarquias absolutistas, trazendo propostas de liberdade política e econômica, tá? E a gente vai ver como é que isso foi surgindo naquele momento, tá? O iluminismo é um movimento intelectual, cultural e filosófico que é totalmente contrário à ignorância e busca a razão para combater essa ignorância, tá? Bom, então ele vai criticar firmemente as instituições do Antigo Regime. Que instituições são essas? Uma monarquia absolutista, um clero católico que justifica o poder absoluto do rei, uma economia mercantilista na qual o rei interfere diretamente na economia. É tudo isso que o iluminismo critica e vai combater. Mas para a gente entender melhor isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre os antecedentes. O que veio antes desse movimento intelectual explodir ou eclodir, né, na Europa e depois pelo mundo? Bom, primeiro a gente teve uma revolução científica no século XVII, dentro do contexto do renascimento cultural. Uma revolução científica que trazia novas ideias baseadas na lógica e na ciência e não mais pautadas somente na religião, trazendo a ideia do antropocentrismo, do cientificismo, em combate ao teocentrismo católico. Isso é muito importante para nós. E nós temos dentro do iluminismo alguns precursores, alguns pensadores que vieram antes e deram os pilares de sustentação desse movimento intelectual lá do século XVIII, que ficou conhecido como século das luzes. Paris, a cidade luz, por conta desse movimento iluminista, tá? Mas esses precursores precisam ser trazidos, precisamos falar deles, tá? Que são aqueles homens que vão, através de suas ideias, dar a sustentação desse movimento intelectual. Bom, o primeiro deles, ligado também à ciência, é Isaac Newton. Quando a gente fala, né, sobre Newton, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a concepção de racionalidade, tá? De que as leis do universo são racionais para Newton. Portanto, para ele, as leis sociais de convívio também deveriam ser racionais, baseadas nas leis da física, que tem uma explicação lógica. Porque, segundo Newton, eu não posso simplesmente criar uma lei e não explicar para as pessoas por que é que essa lei existe. Qual é a razão lógica pela qual ela foi criada e ela deva ser obedecida. A gente traz muito também a ideia do empirismo científico. Eu vou experimentar e provar através da experiência e da ciência que aquilo é possível e deve ser seguido, tá? Depois do Isaac Newton, a gente tem também o René Descartes. Descartes é um pensador extremamente importante que traz essa ideia da racionalidade, cuja frase ficou famosa no mundo inteiro, penso, logo existo, justamente porque ele critica essa manipulação ideológica dos reis absolutistas, da Igreja Católica naquele momento, sobre o pensamento dos homens, que simplesmente justificava tudo como teoria do direito divino, como uma vontade de Deus, sem que as pessoas pudessem sequer questionar ou tivessem capacidade para isso, porque elas não tinham acesso, tá? Bom, mas eles não são os únicos. Nós temos também como um precursor, porque ele vem antes do século XVIII, tá? John Locke. John Locke muitas vezes é colocado como um filósofo iluminista. Ele é um precursor, ele vem antes. Inclusive ele morre no iniciozinho do século XVIII. E no final do século XVII ele já pregava suas ideias relacionadas, né, ao que vai se formar depois como movimento iluminista. O Locke, ele traz a ideia de direitos naturais.
que todo homem tem direitos inalienáveis, que nasce com ele e que não deve se abrir mão. Direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Inclusive, ele vai agradar muito a classe burguesa, porque ele está defendendo a ideia de propriedade privada. A partir do momento que eu cerco um espaço e digo que é meu, não é do outro, eu crio essa ideia de desigualdade social. Então, de certa maneira, eles fazem algumas críticas a esse antigo regime, mas não trazem grandes modificações, tá? A gente vai perceber isso. Uma das principais obras do John Locke é o segundo tratado sobre o governo civil, no qual ele fala que existe um contrato, ainda que invisível, entre governantes e governados. O Locke é o primeiro a trazer essa ideia de contrato entre governantes e governados. Por isso, ele fica conhecido como pai do liberalismo político, que traz essa ideia de liberdade política. No caso do governo absolutista, se ele não está atendendo às necessidades do povo, ele não só pode, como deve ser substituído, segundo John Locke, tá? Isso gera um grande avanço para aquele momento. Esses são os três principais precursores do iluminismo, tá? Que vai eclodir no século XVIII como movimento das luzes. E esses filósofos iluministas, quem eram eles, o que eles pensaram, o que eles pensavam e defendiam? Primeiro deles, importantíssimo para nós, Voltaire. François-Marie Arouet era o verdadeiro nome dele. Ele adota o pseudônimo de Voltaire porque, como ele criticava abertamente a Igreja Católica, a monarquia absolutista, ele foi muito perseguido, chegou a ser preso na Bastilha e de lá passou a escrever cartas, as famosas cartas inglesas, elogiando a monarquia parlamentarista da Inglaterra e criticando a França absolutista. Então ele teve que adotar um pseudônimo para não morrer, né? Essa é a realidade. Mas o que ele critica, além de falar abertamente, o que ele traz, né, de pensamento, além de criticar o clero, a Igreja Católica, alguns resquícios da sociedade feudal? Voltaire é o principal defensor da liberdade de expressão, tá? De que os homens têm direito não só de pensar por eles mesmos, mas de falar aquilo que eles pensam. E aí tem uma frase atribuída a Voltaire que há questionamento se de fato foi dita por ele, tá? Mas até hoje as pessoas atribuem a Voltaire, que é: posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-las. Isso mostra, né, a absoluta insatisfação diante daquele antigo regime que censurava o pensamento e a expressão das pessoas. Voltaire é o grande defensor da liberdade de expressão. Mas além de Voltaire, nós podemos, né, trazer, e temos que falar dele, o Barão de Montesquieu. Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, traz um conceito que vai ser utilizado até os dias de hoje, da tripartição dos poderes. A divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário para evitar o abuso do poder. Maior abuso do que aconteceu no antigo regime, no absolutismo monárquico, é difícil, né? A não ser em grandes ditaduras, regimes totalitários, tá? Mas naquele momento, os abusos eram cometidos nas monarquias absolutistas. E aí, ele diz o seguinte: você vai dividir os poderes em executivo, legislativo e judiciário, cada qual terá a sua função. Então eles são independentes, porém devem ser harmônicos entre si, porque depende de um o trabalho do outro, tá? Então essa ideia de independentes e harmônicos entre si tem que permear o tempo todo essa tripartição dos poderes trazida por Montesquieu, tá? Como uma tentativa de evitar o abuso da autoridade, naquele caso, monárquica absolutista, tá? E nós temos também, inclusive, né, gente, só para não perder esse ponto, a tripartição dos poderes é que vai trazer a ideia de necessidade de uma constituição, de uma lei maior que deva ser respeitada. Uma lei que esteja acima desse monarca absolutista, tá? Isso é muito importante. Um outro filósofo iluminista extremamente importante, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é considerado o mais radical de todos eles, também um contratualista, só que diferente do Locke, Rousseau é totalmente contrário à propriedade privada. Porque para Rousseau, a partir do momento que um homem cercou um pedaço de terra e disse isto é meu, e deixou o outro sem, permitindo que esse outro tivesse que trabalhar para o dono da terra, a desigualdade social surgiu. Então, o mal do mundo, a desigualdade está na propriedade privada, segundo Rousseau, e faz total sentido, né?
E ele escreve um livro chamado Contrato Social, falando sobre necessidade de igualdade social, defesa da democracia e participação política maior, tá? Um acesso mais amplo à participação política. E aí ele tem uma frase emblemática que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Isso gera uma série de discussões extremamente interessantes que vocês podem aproveitar, inclusive, para pesquisar sobre, escrever sobre, tá? Nesse momento nosso aí de quarentena obrigatória, tá? Mas nós temos também, né? Aliás, o Rousseau dizia que para o homem resgatar aquilo que existia dentro dele, a sua natureza, deveria resgatar o bom selvagem. Isso é muito trabalhado na literatura também, tá? Vocês podem dar uma pesquisada porque é muito bacana. E entre esses filósofos iluministas, nós também temos Immanuel Kant, que traz a ideia de que o homem que pensa racionalmente sai da sua menoridade social, deixa de depender dos outros. Então ele traz à tona aquilo que todos estão dizendo o tempo todo, né, dentro do iluminismo. Sapere ode, ouse saber, busque conhecer, porque o conhecimento te libertará. E isso é assim até hoje, né? Só o conhecimento nos liberta. Porque a gente precisa aprender a olhar e realmente ver, e criticar, e debater, e discutir pacificamente. Infelizmente, ainda não conseguimos atingir esse nível de civilização, tá? Dentro desse conceito. Mas dentro do movimento intelectual iluminista do século XVIII, nós temos o surgimento de algo extremamente importante, que foi a criação da enciclopédia, por Diderot e Alembert, que compilaram, juntaram as ideias e conhecimento que tinha sido produzido até aquele momento e criaram a enciclopédia. Hoje nós temos, né, eu utilizei muito a Barça quando estudava, minha avó tinha, né, essa enciclopédia, inclusive doei para a biblioteca da escola há um tempo atrás, durante um sarau que nós realizamos. Mas a enciclopédia a gente tinha que buscar, era muito caro, nem todo mundo tinha acesso, né? Minha avó comprou com muita dificuldade, sempre uma mulher à frente do seu tempo, que queria estudar e se libertar. E aí, enfim, nós temos a enciclopédia virtual hoje, que facilita demais a vida da gente, às vezes não sabemos usar para bem, né? Mas naquela época foi um grande avanço, gente. Imagina você tornar mais amplo o acesso ao conhecimento, embora ainda não para todos, tá? Porque a burguesia, a nobreza, né, vão continuar tendo acesso, mas o povo mesmo, o povo mais pobre, continua sendo excluído, tá? Desse conhecimento, desse processo político durante muito tempo. A gente vê isso na história. Mas a enciclopédia não deixou de ajudar a difundir as ideias iluministas e trazer conhecimento para um maior número de pessoas. Então, o surgimento da enciclopédia é importantíssimo dentro do movimento iluminista do século XVIII. Mas não é só com relação à liberdade política que o iluminismo trabalhava. Ele fala sobre liberdade econômica. E dentro dessa ideia de liberdade econômica, nós temos as teorias econômicas do movimento iluminista. A primeira delas, a fisiocracia. A própria palavra já nos dá uma dica. Físio, de físico. No caso, se referia à terra. Cracia, de poder, o poder vindo da terra. Por quê? Os fisiocratas, defensores dessa teoria, como Quesnay, Gournay, Barão de Turgot, que eram os nomes principais da fisiocracia, defendiam que a maior riqueza era a terra, porque sem terra, sem produção agrícola, não se sobrevive, tá? E aí, a partir daí, a gente tem alguns questionamentos com relação ao mercantilismo, que trazia o acúmulo de riquezas, né, metais preciosos, como, né, aquilo que deveria ser buscado. Mas nós temos principalmente entre essas teorias econômicas o liberalismo econômico, trazido por Adam Smith, tá? Que escreve um livro que se tornou um clássico naquele momento e é até hoje um clássico da literatura, A Riqueza das Nações. E nesse livro ele deixa muito claro que nós devemos combater o mercantilismo. Por quê? Para ter liberdade econômica, o Estado não pode interferir na economia. E o Estado deve manter uma mão invisível, abrir um leque para uma livre concorrência, deixe fazer, deixe passar. Ele prega leis naturais, como lei da oferta e da procura, que é utilizada até hoje. Tem muita gente procurando um produto
o preço vai ser um. Tem pouca gente procurando esse produto, o preço vai ser outro. O mercado mesmo se encarrega de determinar, e é isso que ele vem pregar no liberalismo econômico, tá? Adam Smith. Mas nós temos também um episódio muito importante, que é o despotismo esclarecido. Um déspota é um tirano, é um monarca absolutista. Os monarcas absolutistas eram déspotas. E o que foi o despotismo esclarecido? Ora, o antigo regime, a monarquia absolutista, está sendo atacada, né, minada pelo movimento iluminista. Qual é o medo desses monarcas absolutistas? Perderem o seu poder. Então, para não abrir mão do seu cargo e tentar evitar maior caos social e econômico, alguns monarcas absolutistas pediram ajuda, entre aspas, né, pagaram alguns filósofos iluministas, Voltaire foi um deles, para instruí-los a como eles poderiam realizar pequenas reformas sociais que atendessem, de certa forma, às necessidades do povo, para que não houvesse caos social e não os criticassem. Então, o despotismo esclarecido foi a adoção de algumas medidas voltadas e pautadas dentro do movimento iluminista por alguns monarcas absolutistas que tinham medo das mudanças e transformações que o iluminismo pudesse trazer. Aí a gente tem vários, né? A Catarina, czarina russa, Frederico da Prússia, o Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro no Brasil, né? Em nome de Portugal. Nós temos o Conde de Arandá na Espanha. Aí vocês podem pesquisar o que eles realizaram nos seus países. É interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais. É que infelizmente esses vídeos precisam ser curtos, porque eu não estou dando conta de baixar os vídeos, eu tenho perdido alguns, tá? Mas eu quis fazer essa compilação para ficar mais fácil para vocês e peço que vocês leiam os livros, pesquisem um pouco mais, façam anotações no caderno. Eu acho que a anotação é tão bacana, a gente consegue se concentrar um pouco mais, ainda mais diante dessa dificuldade. Eu tenho tido muita dificuldade em me concentrar, tá? Para ler, para estudar nesse período de quarentena, com tantas coisas tristes acontecendo, né? Mas eu acredito que isso vai passar, tá bom? Um beijo pra vocês, e qualquer dúvida vocês vão me mandando mensagem, a gente tem contato pelo Classroom ou por e-mail também, tá? carol17062@yahoo.com.br, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e bons estudos para todos nós.